E aí pessoal, João Homem na área novamente. E nas aulas anteriores a gente desmistificou os setups prontos, desenvolvemos uma nova mentalidade e aprendemos a observar o mercado de verdade. E hoje, João? Bom, hoje nós vamos entrar no coração do trading, a equação fundamental. Exatamente. A equação que determina se você vai ganhar ou perder dinheiro no longo prazo. Mas antes disso, Previously on Lost. mais uma vez eu fazendo essa chamadinha que, sei lá, 80% das pessoas não vão saber o que é. Antes da gente mergulhar aí no tema de hoje, a gente vai relembrar onde a gente está nessa jornada. A gente já entendeu que setups prontos não funcionam, que precisamos desenvolver uma mentalidade de trader autor e que a observação sistemática do mercado é fundamental. Agora a gente vai dar um passo além e entender a matemática por trás de um setup lucrativo, porque no final das contas, o trading é um jogo de números. E quem entende os números tem uma vantagem enorme sobre quem opera na base do achismo. Vamos começar então entendendo a fórmula que guia qualquer setup de sucesso. Bom, a equação fundamental do trade é simples, mas é extremamente poderosa. Vamos lá. A gente tem a expectativa, que é igual a probabilidade de ganho vezes ganho médio, menos probabilidade de perda vezes perda média. Em termos mais simples, quanto você espera ganhar em média por trade, considerando tanto os ganhos quanto as perdas. Essa fórmula é universal. Não importa se você opera day trade, swing trade ou position. Não importa se você opera ações, forex, criptomoedas ou futuros. A matemática é a mesma. Quando eu entendi essa equação, minha visão sobre trade mudou completamente. Eu percebi que eu estava focando nas coisas erradas. Como muitos traders iniciantes, eu estava obcecado com a taxa de acerto, a porcaria da taxa de acerto. Quantos trades eu ganhava versus quantos trades eu perdia. Mas a verdade é que você pode ter uma taxa de acerto de 30%. Isso, 30%, velho. Ou seja, estopa pra caramba. E ainda assim ser lucrativo. Porra, João, como? Se seus ganhos, quando você acerta, forem significativamente maiores que suas perdas quando você erra. Sendo assim, cara, você faz a matemática virar. Vamos a um exemplo concreto que a gente já usou isso aqui nas aulas anteriores e ficou legal fazer de novo. Vamos lá, vamos pegar um trader A. Eu queria dar um nome, mas não veio um nome na cabeça. Um trader A, tá? Esse trader tem taxa de acerto de 70%. Uma taxa de acerto que pode ter, pode acontecer, tá? E um ganho médio de R$ 100. Porém, para ele ter essa taxa de acerto mais alta, ele tem uma perda média de R$ 300. Sendo assim, a expectativa dele é de 0,7 vezes 100 menos, eu já ensinei isso aqui para vocês, 0,3 vezes 300, que é igual a 70 menos 90. Ou seja, ele está negativo no longo prazo. Ele tem menos R$ 20 por trade. Já o trader B é um tradão mais humilde, mais de boaça, não quer saber de jogar bonito, né? Ele tem uma taxa de acerto de 40%. Porém, o ganho médio dele, já que ele tem uma taxa de acerto baixa, ele busca um ganho maior, então ele tem um ganho médio de R$ 300, enquanto a perda média dele é de R$ 100. Ou seja, não é nem coisa tão distante assim. Mas olha só, a expectativa dele é de 0,4 vezes 300 menos 0,6 vezes 100, que é igual a 120 menos 60, que dá R$ 60 por trade. Você percebeu? O trader A ganha 70% das vezes, mas perde dinheiro no longo prazo. Já o trader B ganha só 40% das vezes, ou seja, aquele jogo feio, jogo de empate, jogo de tipo, vão pegar as canelas ali dos atacantes, né? Mas, cara, ele é 3 vezes mais lucrativo. É muito bonito isso, cara. É por isso que a obsessão com taxa de acerto é um dos maiores erros que eu vejo entre traders iniciantes. Eles querem estar certos o tempo todo, em vez de focar no que realmente importa, que é a tal da expectativa matemática.
Mas, cara, 90% desses caras nunca sequer ouviu falar dessa porra. Bom, mas vamos lá. Agora que a gente entendeu a equação fundamental do trading, nós vamos falar sobre um conceito crucial, o edge, ou vantagem estatística. Edge é simplesmente uma expectativa matemática positiva. O que a gente estava falando de expectativa ali atrás, positivo. É o que separa o trading do jogo de azar. É o que permite que você ganhe dinheiro consistentemente no longo prazo. Sem edge, você está apenas apostando. Pode até ganhar no curto prazo por pura sorte, mas eventualmente vai perder tudo. Beleza, João? Ok, já vi a importância desse negócio, mas cara, como é que eu identifico o edge? Bom, existem basicamente 3 formas. A primeira delas, edge baseado em preço. Você identifica níveis onde o preço tende a reagir de forma previsível, suportes, resistências, etc. A segunda é edge baseado em padrões. Você identifica formações gráficas que tendem a se resolver de maneira específica, como padrões de candle, figuras de continuidade e tudo mais. E 3, edge baseado em comportamento. Você identifica como o mercado tende a se comportar em determinadas situações. Por exemplo, após notícias, após saída de indicadores, em horários específicos do mercado, é o edge baseado em comportamento. No meu caso, meu edge principal, não que eu não observe os outros, mas meu edge principal vem da observação de como o preço se comporta em níveis de suporte e resistência importantes, especialmente quando combinado com padrões específicos de candles. Por exemplo, quando eu vejo um padrão de martelo, que todo mundo conhece, um martelo ali se formando exatamente em um suporte importante, eu sei que eu tenho uma probabilidade maior de um movimento de alta, que está vindo ali, o suporte está aqui, aí o martelo é feito aqui no suporte, tem uma probabilidade maior de ser um movimento de alta ali. Não é garantido, mas a estatística está ao meu favor. Mais uma vez, no poker, o edge vem de jogar mãos com expectativa positiva e evitar mãos com expectativa negativa. Um jogador profissional sabe exatamente quais mãos deve jogar em cada posição da mesa. No trading é a mesma coisa. Você precisa saber exatamente quais setups têm expectativa positiva e quais não têm. É aquela hora de não operar. E a única forma de descobrir isso é através de observação sistemática e análise estatística. Bom, vamos lá para o ponto central dessa aula. Como montar sua primeira hipótese operacional baseada na equação do trade. O primeiro passo, identifique um padrão recorrente. Com base nas suas observações, lembra da aula anterior? Pois é. Identifique um padrão que parece se repetir com alguma frequência. Eu sei, cara, é difícil você confiar que você está vendo aquilo mesmo, mas acredite, tá? Então, um padrão que parece, por acaso, talvez, se repetir com alguma frequência. Bom, pode ser um padrão de candle, uma reação em um nível de preço específico ou um comportamento em determinado horário do mercado. Há muitos anos atrás, eu setei ali um setup que chamava Elástico Gringo. Ficou até famoso na época, tá? Entre os influencers aí e tudo. Os caras tentando copiar ali e tal, mas ninguém fazia do jeito que eu realmente fazia. Não que fosse melhor o jeito que eu fazia, mas enfim. E era por causa da abertura do mercado americano, o impacto disso no Brasil. Hoje em dia não acontece muito, tá? Mas eu não lembro qual ano especificamente, tá? Se eu não me engano, ali por volta de 2017, 2018, cara, acontecia demais, todo santo dia. A hora que abriu o mercado americano, o índice fazia um movimento de elástico, sabe? Tipo, eu vou para cá um tanto para depois voltar ao dobro para o outro lado. E eu operava aquilo ali. Tá? Então, muitas vezes, entrava e saía no mesmo candle. Tá? Enfim, o operacional passado aí, isso não está funcionando hoje. Tá? Mas é uma coisa que eu vi, um comportamento em determinado horário do mercado. Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Digamos que você observou que quando o preço testa uma média móvel de 20 períodos, sabe, pela terceira vez, em uma tendência de alta, baita exemplo, ele tende a respeitar essa média e continuar subindo. Bom, com esses 2 exemplos você consegue pelo menos imaginar ali o que eu estou falando. E sim, você vai enxergar, você olhando para os gráficos aí, da forma que a gente está ensinando a olhar aqui, você vai enxergar esses comportamentos, esses padrões.
Vamos lá, o segundo passo. Defina seu ponto de entrada. Bom, baseado no padrão identificado, você tem que definir exatamente onde você vai entrar. Seja específico. Não diga eu vou entrar quando o preço tocar a média. Não. Diga eu vou entrar quando o preço tocar a média e formar um candle de alta, se for esse o caso. A precisão é crucial aqui. Quanto mais específico for seu critério de entrada, mais confiáveis serão os seus resultados. Terceiro passo. Defina o seu stop loss. Esse é o ponto onde você admite que a sua hipótese tinha um lado que era contra a sua vontade, né, que daria prejuízo, e cara, isso se concretizou. Deve ser um nível ali no preço que, se atingido, no preço ou no padrão, né, invalida completamente a sua tese positiva, né, porque na sua hipótese tem cenários. O cenário mais provável, né, se você, aquele trade ali é um trade para entrar, esse cenário mais provável é o cenário positivo, se for um trade para entrar. Né? Mas pode acontecer de vir um cenário negativo, que também está na sua hipótese, mas que vai ali contra o seu financeiro. Um erro que eu cometi muito no início era colocar stops ali arbitrários, sabe? Baseado no quanto eu estava disposto a perder. Teve uma época que eu tinha que fazer isso, tá? Mas essa época que eu tinha que fazer isso, eu já sabia mais como funcionava o jogo ali. Tá, mas no início, cara, era simplesmente, não, eu só vou perder no máximo aqui R$ 100. Aí colocava lá e tal e, cara, não tinha porcaria de porquê colocar o stop ali. Né? E, cara, isso com certeza é um erro grave. Por quê? Porque o seu stop deve ser definido pelo mercado, não pelo seu conforto psicológico. Se você não está confortável com o stop que o mercado exige, então, cara, reduza ali o tamanho da sua posição, tá? Mas nunca ajuste seu stop para se sentir melhor. O quarto passo, defina o seu alvo. Pois é, aonde ele vai ali muitas vezes e vai te dar dinheiro aí, se Deus quiser. Mas assim como o stop, seu alvo deve ser baseado em níveis técnicos relevantes. Pode ser o próximo nível de resistência, um alvo da projeção ali de um padrão, né? Ou qualquer outro nível que faça sentido tecnicamente para você, de acordo com a técnica que você está desenvolvendo. Tipo, voltando lá para o nosso exemplo da média móvel, a entrada. A entrada é quando o preço toca a média de 20 períodos pela terceira vez e forma um candle de alta. Essa é a entrada. Tá, e o stop? Bom, o stop abaixo do último fundo antes do toque na média. Tá, faz sentido. Ok? Aí é de acordo com a sua observação, gente. Isso aqui é só um exemplo, tá? O alvo. O alvo pode ser o próximo nível de resistência importante. Pronto. Você colocou ali os pontos todos direitinho. E aí vem o quinto passo. Calcule a relação de risco-retorno. Yeah! Essa hora é legal. Bom, agora que você tem o seu stop e seu alvo, você pode calcular quanto está arriscando e quanto espera ganhar. Por exemplo, se seu stop está 50 pontos abaixo da entrada e seu alvo está 150 pontos acima, sua relação de risco-retorno é de 1 para 3, né? Ou seja, 1 de risco para 3 de retorno. Isso significa que para cada R$1 que você está arriscando, você espera ganhar R$3, se você estiver fazendo tudo em real. Recomendo fortemente a fazer em dólar, tá? Tá aí bem prático para todo mundo fazer. Quem ainda não sabe como fazer em dólar, pega lá o meu livro Nomad Money, Dinheiro Sem Fronteiras, que vai te abrir aí os caminhos para você poder saber como fazer. Mas vamos lá. Uma boa regra geral é buscar setups com relação risco-retorno de pelo menos 2 para 1. Isso significa que mesmo com uma taxa de acerto de apenas 40%, você ainda teria uma expectativa positiva, um edge. E veja bem, o meu operacional, a minha metodologia, na verdade, que contém vários operacionais, tem isso aí como premissa, sim, primordial. De todos os meus operacionais, apenas um deles não tem essa relação de risco-retorno. Mas a relação de risco-retorno mínima do meu método é de 2. Tá? Então, para cada unidade de risco, eu tenho 2 de retorno, no mínimo.
mas às vezes vai 10, vai 20. Aí depende do unicórnio que aparecer ali. Então vamos lá, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a equação fundamental do trade, que é a expectativa igual a probabilidade de ganho vezes ganho médio menos probabilidade de perda vezes perda média. A gente aprendeu o que é o edge e como identificá-lo. A gente aprendeu como montar uma hipótese operacional baseada em risco-retorno. Na próxima aula, e essa aqui é a quarta, ainda faltam 8 aulas, ou seja, tem bastante coisa. Mas na próxima aula nós vamos aprofundar o tema das hipóteses operacionais e aprender como testá-las de forma sistemática. A sua tarefa até lá é formular sua primeira hipótese operacional completa, seguindo os passos que a gente discutiu aqui hoje. Defina claramente sua entrada, stop, alvo e calcule a relação de risco-retorno. Lembre-se, no trading, assim como no poker, a matemática é a sua melhor amiga. Quem entende e respeita os números tem uma vantagem enorme sobre quem opera na base da emoção. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.